Bom dia, meninos. É uma revisão do conteúdo para a prova de história, certo? A partir do nosso livro, se tiver com ele, melhor. Tem também um PDF que eu postei no grupo. Depois eu vou compartilhar de novo. É no capítulo 1. É esse daqui, certo? Formação da sociedade grega. Ok? Aí, bem no início, ele traz aqui esse mapa, ó. Ele apresenta várias cidades do mundo grego, ok? Eu tinha falado sobre como é que surgiu essa sociedade, esse povo. Eu disse que eram cidades-estado. O que é isso? É uma cidade que funciona como se fosse um país, um estado independente, com moeda própria, com um rei, com leis próprias, e não tinha uma capital da Grécia, certo? Não havia uma Grécia unificada. Não aconteceu isso. O Alexandre vai conseguir isso já no final da história da Grécia Antiga, mas não foi trabalhado para o nosso conteúdo ainda, certo? Então ele cita as várias cidades, né? As principais cidades da Grécia Antiga, assim, que é relevante para a nossa prova, é a cidade de Esparta e a cidade de Atenas. São duas cidades que serão sempre rivais na Grécia Antiga. A cidade de Esparta é uma sociedade militar, dedicada à guerra, não é? Um treinamento militar, certo? Ela é mostrada naquele filme 300. E a cidade de Atenas, ela é o berço da democracia. Foi lá que o regime que a gente chama de democracia surgiu. Ele foi pensado, ele foi inventado lá, na cidade de Atenas. Ok? Memorize isso, cara. Você não pode deixar de decorar isso. Onde é o berço da democracia? Onde a democracia foi inventada? Na cidade de Atenas, na Grécia Antiga, certo? Aí ele vai falar dos vários períodos, né? Tem o primeiro período da história da Grécia, quando o mundo grego vai se formar, né? Da junção de vários povos, certo? Eu vou ler aqui o roteiro que traz aqui no livro, esse daqui do lado, certo? Com a cronologia. Primeiros assentamentos humanos e atividades agrícolas, né? Onde as primeiras tribos, chamadas de gens, vão se estabelecer. Isso vai acontecer há 7.000 anos atrás, aliás, 7.000 anos antes de Cristo. Aí depois, com 3.000 anos antes de Cristo, desenvolvimento da metalurgia e do comércio nas ilhas do sul do Mar Egeu. O Mar Egeu é o mar que banha a costa da Grécia, certo? Então, é o desenvolvimento da metalurgia. Descobre-se o uso dos metais, o cobre e o bronze, certo? Que existem na natureza. Aí os seres humanos descobriram esses metais a partir imagina-se que foi quase que por acidente, uma folgueira feita intensamente, por exemplo, o chumbo, que também existe na natureza. Você faz uma folgueira em cima de uma pedra que contém chumbo, o chumbo derrete muito fácil, certo? Uma temperatura não muito alta, você consegue derreter chumbo numa panela, por exemplo, se você botar uma frigideira. Não vá fazer isso em casa, porque o chumbo é tóxico, viu? Se você colocar um pedaço de chumbo numa frigideira velha e botar num fogão a lenha ou a gás, o calor do fogo derrete o chumbo. Ele é fácil de derreter, certo? Aí o bronze não é tão fácil de derreter, mas ele é bem melhor de ser usado como ferramentas de combate, não é? Como espadas, como lanças, escudos, armaduras, usados como utensílios no cotidiano, do que o chumbo. Então, não à toa se chama a Idade do Bronze, que é até
mais ou menos 500 anos antes de Cristo, por aí, quando finalmente a humanidade descobre o ferro, certo? O ferro que é muito mais resistente do que o bronze, para produzir esses artefatos que a gente usa até hoje, né? Desde machados, espadas, armas e objetos de defesa para a população dessas cidades, e também coisas que fizeram a sociedade evoluir, né? Coisas da construção civil e etc. Arado e tudo mais para desenvolver a agricultura, ok? Então, continuando aí, então isso é desenvolvimento da escrita. 2000 anos antes de Cristo, há 4000 anos atrás, né? 2000 anos antes de Cristo, surge a escrita na Grécia, ela vai se difundir na Grécia, certo? Lembrando que o alfabeto grego é o nosso alfabeto, com alterações. Houve várias mudanças, aperfeiçoamentos e tudo mais, mas o nosso alfabeto é o grego, ok? O alfabeto que o mundo ocidental inteiro usa é grego. Você tem vários países no mundo que falam línguas diferentes. Um exemplo, o espanhol, o francês, o italiano, o inglês, o alemão, o russo. O mundo ocidental inteiro usa o mesmo alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, por aí vai. Esse alfabeto foi inventado na Grécia, foi aperfeiçoado na Grécia, né? Inventado primeiramente entre os fenícios e depois entre os egípcios, mas ele, tal como ele está, né, com letras e tudo mais, que representam, que se agregam e formam uma sílaba, e junta com outra sílaba formam uma palavra, isso é da Grécia. Foi a Grécia que inventou isso aí, do jeito que a gente usa, e é usado no mundo todo. E os países que não têm esse alfabeto, como é o caso dos países do Oriente Médio, o Irã, o Iraque, a Arábia Saudita e tal, que usam aquelas iconografias, ou da Ásia, como o Japão, ou a China, o Vietnã, a Coreia. Esses países têm um alfabeto que são desenhos e que não são horizontais, eles são verticais, de cima para baixo. É muito mais difícil, cara. Até mesmo assim, a produção de um livro, ela é uma coisa de consequência do alfabeto grego, ok? Mas deixa eu passar adiante, porque eu não quero me deter muito disso aí, né? Então, a cidade de Atenas, aliás, a cidade de Esparta, desculpa, ela foi fundada 900 anos antes de Cristo, cidade de Esparta, certo? E há 800 anos antes de Cristo, o poeta Homero, esse poeta é lendário, ou seja, não se tem nem prova de onde ele viveu, quando viveu, como viveu, se ele realmente viveu, se foi ele realmente que escreveu esses poemas. Supõe-se, mas não há um consenso na história e na literatura, que o Homero tenha existido, mas tem dois poemas atribuídos a ele, né? A Ilíada, que narra a Guerra de Troia. Tem um filme também chamado Troia, com Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, desculpa, que conta essa história desse livro, a Ilíada, de Homero. Ilíada quer dizer, vem de Ilion. Ilion é o nome que se dava à cidade de Esparta, certo? A cidade de Troia, que foi destruída, tá bom? Então, onde é que a Guerra de Troia é narrada? Num livro chamado A Ilíada. Quem é o autor? Homero, tá bom? Aí o outro livro importante do Homero é a Odisseia. A Odisseia de Homero. A Odisseia de Homero tem também filmes contando essa história desse livro. Vocês podem assistir no YouTube se quiserem. A Odisseia é contando as aventuras de Odisseu. A mitologia grega, a religião grega, que era o que a gente chama hoje de mitologia grega, era a religião grega, a religião deles, como eles entendiam o divino, o sagrado, os santos, os heróis, enfim. Elas tinham essas características, né? Ela tinha
de deuses, a história dos deuses, né? Eu já citei em vários momentos, Zeus, Hera, Poseidon, Hércules, aliás, desculpa, o Hércules não era um deus, Afrodite ou Vênus, por aí vai, são vários deuses, né? O Hades, esses são os deuses. Aí você tinha os semideuses, aí você eram filhos de um deus com uma pessoa comum, com um ser humano. No caso do Hércules, que é muito conhecido, tem um filme também chamado Hércules, lançado há uns anos atrás. Ele era filho de Zeus, que foi o deus que governava o mundo, certo? Com uma mulher comum, uma mulher mortal, Alcmena. E esta união fez nascer um menino extraordinário, um semideus, que era o Hércules. Aí você tem outros semideuses e etc. Que eram para nós uma espécie de santos. Aí os heróis são muitos da mitologia grega, da religião grega. Aí o mais conhecido, Odisseu. A história de Odisseu é famosa, certo? É bom saber dessas coisas, porque a Grécia é muito importante, viu? Aí, vamos continuar aqui. Aí outro assunto curioso, eu já falei das cidades-estados, o que é uma cidade-estado, como é que elas funcionavam, ou até funcionam, tem hoje, até hoje você tem alguns, o Vaticano, por exemplo. O Vaticano é uma cidade e é um país. O Vaticano é governado pelo Papa, certo? É um país do tamanho de uma cidade. O Vaticano deve ser do tamanho do Ipu, por exemplo. É um país do tamanho de uma cidade, certo? Como é que funcionava? A autonomia funcionava totalmente autônoma. Era assim que as cidades gregas se organizavam. Aí fala-se das guerras que aconteceram entre essas cidades. Tinha duas cidades que eu falei que eram rival, Esparta de um lado e Atenas do outro. E essas duas cidades viviam em guerra constante uma contra a outra, e cada uma chamava aliadas para si, para lutar contra a outra, certo? Então a cidade de Atenas tinha dezenas de cidades suas aliadas, e a cidade de Esparta também. Essas cidades lutavam entre si, né? Isso enfraqueceu muito a Grécia. Enfraqueceu porque os soldados morriam nas batalhas, né? Certo? Os cidadãos dessas cidades morriam nas lutas. Isso permitiu que os gregos fossem conquistados por outros povos vizinhos. A primeira ameaça, né, mesmo foi do Alexandre Magno, quando Filipe II, o pai do Alexandre, o rei da Macedônia. A Macedônia é uma cidade, né? Ele pega e invade a Grécia, cidade vizinha, mais fraca do que Atenas e mais fraca do que Esparta, só que por conta das guerras entre essas duas cidades e as outras, os gregos ficaram fracos, aí a Macedônia foi lá e invadiu e dominou, certo? Filipe II. O Filipe II morre e deixa para o filho dele, Alexandre, chamado de Alexandre o Grande, dominar toda a Grécia. A Grécia inteira é dominada pelos macedônicos, né? Pelo Império de Alexandre. O Alexandre domina a Grécia, domina o Egito, domina a Índia, parte da Índia. Ele invade um território gigantesco. Ele ia formar um império quando ele morre aos 33 anos de idade de uma doença que não há um consenso, né? Parece que é malária ou alguma coisa assim, uma doença tropical. Apareceu uma febre muito alta e o cara morreu aos 33 anos de idade. Não se sabe exatamente de quê. Aí a morte do Alexandre impediu a unificação da Grécia, o surgimento de um império grego, porque ele não tinha filhos, ele não tinha herdeiro, certo? Então, quando ele morreu, os generais que o auxiliavam, seus braços direitos, vamos dizer assim, um ficou com o Egito, outro ficou com a Grécia, outro ficou com a Índia e tal. A Índia o Alexandre deixou um indiano lá. Então esse império de Alexandre se quebrou. A Grécia não se unificou. O império de Alexandre se fragmentou, certo? Aí depois disso, você tinha antes disso, sim, eu esqueci de mencionar, os persas invadiam a Grécia constantemente, havia uma rivalidade entre os persas e os gregos. Isso é narrado no filme 300 também, certo? Até
Rodrigo Santoro, aquele ator brasileiro, interpretou o rei Xerxes, que é um gigante, né, nesse filme e tal. É o rei Xerxes, enfrentado pelo rei Leônidas de Esparta. E tem uma continuação no 300 parte 2 e tal. Então, depois de vencer os persas, o Alexandre conquistou a região da Pérsia, repetindo, ele conquistou a Grécia inteira, conquistou a Pérsia, conquistou a Índia, conquistou partes conquistou o Egito, ele ia em direção à China e houve uma rebelião dos seus homens que se recusaram a marchar, não foram mais e pararam por aí. E depois disso ele morre e o império se fragmenta. E a Grécia é invadida pelo Império Romano, Roma domina a Grécia. Roma era muito mais fraca do que os gregos, mas dominou a Grécia por conta do esgotamento, da fragmentação, das intrigas, da rivalidade entre as cidades e estados, certo? Então, Roma dominou a Grécia. Isso não é assunto da nossa prova, é só para a próxima, né? Então é isso. Cidade de Atenas e Esparta, já falei. Vamos ver aqui. Então, da contribuição cultural dos gregos. Pessoal, ó, grava isso. Entenda isso, a importância da contribuição dos gregos. Quando vocês ouvirem falar de jogos, qualquer esporte, vamos ter as Olimpíadas, vai ter a Copa do Mundo, vai ter o aberto de tênis em escala mundial, vai ter os jogos, o mundial de qualquer esporte. Isso aí é inspirado numa prática grega chamada de Jogos Olímpicos. E por que Jogos Olímpicos? Porque acontecia numa cidade chamada de Olímpia, a cidade de Olímpia. E esses jogos aconteciam a cada 4 anos, é assim também para nós hoje, né? A cada 4 anos acontecia esse campeonato. Eles paravam até as guerras para ter esses jogos. Aí tinha várias modalidades esportivas, desde corrida, lance de dados, você tinha luta de boxe, né? Tipo uma luta, né? Não era chamado de boxe, não. Várias competições. E os vitoriosos ganhavam, como se fosse uma medalha, né? Ganhavam uma coroa de louros, que era uma ramagem que simbolizava, que aquela pessoa era um campeão e tal, né? Então os jogos foram uma inspiração grega. Olha, então eu já falei do alfabeto grego, o idioma grego também, tá bom? A cultura grega, a filosofia grega, que vai inspirar a ciência. O que é a filosofia? Deixa eu concluir só o raciocínio aqui, né? Então, os esportes, a escrita, a filosofia, a matemática, certo? A cultura, a religião ocidental, tudo isso foi inspirado pelo mundo grego. A Grécia foi extraordinária. O mundo grego foi extraordinário. Ele inventou o mundo ocidental, certo? Eles não tiveram força para tanto, mas eles, depois de serem dominados por Roma, quando o Império Romano, a cidade de Roma, invadiu a Grécia, Roma dará continuidade à herança grega. Ela vai espalhar essa herança grega na Europa, na costa norte da África, onde está a Líbia, ali no Oriente Médio. Ela vai dominar essa região toda, vai dominar a região da Palestina e tudo mais, e ela vai difundir o alfabeto grego, a religião grega, as religiões, as superstições, as crenças, a filosofia grega, a matemática grega, enfim, a cultura grega pela Europa e por outras regiões do Oriente Médio e do norte da África. E isso aí vai gerar o mundo moderno, feito por Roma, mas a contribuição da Grécia é extraordinária, certo? Então deixa eu ver aqui, não estou esquecendo de falar nada. Atenas, falar da democracia, né? Isso aqui eu já expliquei antes, tá? A democracia grega, como é que a democracia grega funcionava. Aí uma obra muito, assim, a democracia grega, a invenção da democracia, nasceu na Grécia, certo? Onde você não tinha uma pessoa, um rei.
Por exemplo, no Egito, você tinha um rei no Egito. Eles chamavam de faraó, certo? Esse faraó, ele era considerado que não era humano, ele era um deus, certo? Os faraós do Egito não eram seres humanos, eram deuses que desciam da terra, desciam do céu, aliás, para governar o Egito. Então, não tinha negócio de votar, escolher nada. Já na cidade de Atenas, inventou-se um processo onde todos os homens livres, maior de idade, homens, tá? A mulher não votava, não esqueça desse detalhe. Os escravos não votavam e nem os estrangeiros. Então tinha muita restrição, tinha que ser nascido em Atenas, tinha que ser homem, tinha que ser maior de idade. Repetindo, nem mulher votava, nem o estrangeiro que morava em Atenas, quem não nasceu lá, e nem os escravos. Tinha escravidão em Atenas, entendeu? A elite aristocrata, a elite que tinha terras e tudo mais, e que ocupava esses cargos de governo, essa elite votava, certo? Há quem calcule em 10% da população. Aí essas pessoas votavam para governar, quem governaria a cidade e tal, né? Essas coisas todas. Então, essa democracia ateniense, ela não era perfeita, tá bom? A nossa não é perfeita. A democracia americana não é perfeita. Nenhuma democracia é perfeita. A ideia do sistema democrático, né, de você submeter as decisões para o voto, né, através do sufrágio e tal, nasceu em Atenas. Tá bom? Essa ideia vai ser aprimorada, vai chegar em Roma, aí vai se tornar o que a gente chama de a República Romana, quando os senadores romanos iriam votar as decisões do governo, até chegar no Estado moderno, nos Estados Unidos, na América do Norte, no Canadá, chegar na Europa, nos países da Europa e chegar no Brasil, América do Sul e etc., onde o sistema republicano de governo e a democracia é a forma de governo que vigora. É perfeito? Não é. Mas a gente não tem nada melhor para botar no lugar, certo? Então, continuando sobre a democracia, tem um livro muito importante que vocês precisam levar em conta para estudar para a minha prova, que é o livro A República, do Platão, certo? A República de Platão. Deixa eu pegar aqui na apostila. Os filósofos gregos mais importantes, você tem dezenas de filósofos famosos, certo? Mas os mais importantes é o Sócrates, o Platão e o Aristóteles, certo? O Aristarco, tem outros, né? Pitágoras, que você estuda da matemática, o Teorema de Pitágoras, é um filósofo grego, ok? Aí o Sócrates, ele não deixou nada escrito, mas os outros filósofos, o Platão, que foi seu aluno, escreveu muito do que o Sócrates falou. Aí por isso a gente conhece a obra do Sócrates. A mais famosa máxima deixada pelo Sócrates é aquela ideia do sei que nada sei, onde ele diagnosticou que todo o conhecimento que tinha até ali era muito limitado e que ele não sabia de nada e nem a humanidade sabia de nada, que era preciso buscar esse conhecimento. Sei que nada sei era uma das suas máximas, certo? Aí o Platão, que ele, além de várias ideias do Platão, ele dividiu o mundo entre o mundo físico, que é o nosso mundo, e o mundo espiritual, o mundo das ideias, que ele chama, né? Que ele chamou. O mundo físico é o nosso mundo, que é imperfeito, porque tudo que mora nesse nosso mundo se corrompe, envelhece e morre, certo? Já o mundo espiritual, ele é eterno, ele é perfeito. Essa ideia aí foi incorporada pelo cristianismo. Aí é o mundo terreno e o mundo espiritual do Platão é o céu, é o paraíso. Ok? A ideia do Platão inspirou essa concepção de céu e terra. E no livro A República, do Platão também, um livro muito importante no mundo ocidental, ele explica o sistema de governo republicano,
a república. As várias formas de... Aí ele fala o que é a república, a cidade perfeita, a cidade que resolve, que se governa, segundo ele, quem deve governar são os sábios, os filósofos, os homens fortes, os guerreiros mais ousados e valentes devem formar uma espécie de guarda protetora da sociedade. E as pessoas de pouca instrução, sem nenhuma instrução, pessoas broncas, rudes, burras mesmo, né? Essas pessoas devem trabalhar. Então os burros, os rudes, os incultos trabalham, os fortes e vigorosos protegem a cidade, formam uma espécie de exército, de polícia, e os filósofos, os sábios, governam a república. Então essa é a ideia da cidade perfeita do Platão. Essa ideia ele não defendia a democracia, o Platão. Ele não gostava, ele achava que a democracia iria degenerar a sociedade. Bom, pessoal, então essas são... deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Esses são os tópicos, certo? Sobre a República já falei, Guerra de Troia já falei. É isso, tá bom? Aí vocês estudem a apostila que eu vou postar de novo. E esse conteúdo que eu expliquei agora. Esses são os tópicos que vocês vão encontrar na minha prova. Valeu.